Então, começando aqui com a apresentação que eu trouxe, né, alguns slides sobre a economia internacional, principalmente sobre a economia brasileira. Aqui é mais uma ilustração, né, das principais mensagens que a gente quer compartilhar aqui, né, nessa nossa conversa. Começando com a economia internacional, a gente está vendo um debate bem aquecido, sobretudo em relação à inflação, a juros, nas economias mais avançadas, mais desenvolvidas. Aqui um grande destaque para a economia dos Estados Unidos. Então, olhando um pouquinho para o retrovisor, né, em 2020 a gente, infelizmente, viu ali o choque da pandemia, isso assolando todas as principais economias do mundo, levou uma recessão, né, uma queda de produto nos Estados Unidos, na Europa, mundo afora, e aí os governos das principais economias começaram a reagir, né, tomaram medidas também sem precedentes na história econômica recente, e uma série de estímulos fiscais, estímulos monetários foram injetados na economia. Então, pacotes aí de gastos do governo, transferências de recursos para as famílias mais vulneráveis à pandemia, medidas ali de ajuda de liquidez às empresas, taxas de juros em patamares historicamente baixos e uma série de outros instrumentos que foram adotados aí desde a eclosão da pandemia no ano passado, para mitigar os seus efeitos aí negativos sobre as famílias e sobre as empresas. Pois bem, do final do ano passado até hoje, a gente tem observado sinais cada vez mais fortes de uma recuperação da economia internacional. Então, há uma expectativa, por exemplo, de que o PIB dos Estados Unidos cresça pelo menos 6% em 2021, depois de ter caído algo como 3,5% no ano passado. A economia chinesa já vinha em retomada aí desde o terceiro trimestre do ano passado, mais recentemente economias europeias também retomando aí a trajetória de crescimento. Então, de tal forma que 2021 tende a ser marcado por um ano de recuperação das principais economias do mundo. A gente percebe os efeitos dessa recuperação, por exemplo, na forte elevação de preços de commodities, o petróleo acima de $70 o barril, preços cada vez mais altos de minério de ferro, de grãos, por conta dessa demanda internacional que vem se recompondo, destaque aqui para a demanda da economia chinesa, mas outras economias também participando desse jogo, dessa recuperação importante em 2021. Então, é uma combinação que a gente mencionou aqui de estímulos fiscais, né, transferências de renda do governo, taxas de juros historicamente baixas, mais preços de commodities em elevação, e também a gente percebe alguns problemas no fornecimento de insumos em algumas cadeias industriais. Então, tem o exemplo que muita gente vem abordando, vem colocando aí um foco de luz, que é a falta de chips, de semicondutores no setor automotivo, na produção de eletroeletrônicos, enfim, alguns problemas, algumas rupturas nas cadeias de suprimentos que a pandemia gerou ao longo de 2020, a gente percebe os reflexos até hoje. Então, quando a gente soma todos esses fatores, né, os estímulos do governo aí para recuperar a economia, preços de commodities em alta, problemas em algumas cadeias industriais, a gente tem um cenário de uma inflação pressionada. E nos Estados Unidos, como a gente coloca nesse primeiro gráfico aí do slide, a gente percebe a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, o CPI, e também a medida de núcleo dessa inflação ao consumidor, que já exclui os itens mais voláteis, como preços de energia, preços de alimentos, a gente percebe uma pressão aí no curto prazo bem significativa. Então, vejam bem que a inflação ao consumidor, o CPI dos Estados Unidos, no acumulado em 12 meses até abril de 2021, mostra uma taxa de variação aí de 4,2%. É a taxa de variação mais alta depois de décadas nos Estados Unidos. E aí nós temos um debate bastante intenso na economia internacional, com destaque à economia americana, se essa inflação tem uma natureza mais temporária, um choque transitório de alta sobre os preços nos Estados Unidos, por conta da pandemia, desses problemas no fornecimento de matérias-primas, entre outros fatores. Por exemplo, os preços de carros
usados nos Estados Unidos chegaram a subir 10% entre março e abril, né? Algo estranho aí, muito fora do padrão histórico. Então, tem uma linha de pensamento aí, boa parte de analistas, economistas, defendendo que essa inflação tem uma natureza transitória, ou seja, a médio prazo, daqui a alguns trimestres, haveria uma acomodação e essa inflação nos Estados Unidos voltaria para patamares ali mais próximos a 2%, que é mais ou menos a meta que o Banco Central dos Estados Unidos, que o Federal Reserve persegue, ou não, se aqui tem alguns elementos com caráter permanente, que poderiam manter essa inflação persistentemente mais alta. E aí a gente sabe que esse debate, né, essas discussões em relação à inflação acabam gerando também maior incerteza e algumas discordâncias em relação à condução de política monetária nos Estados Unidos, e aí o movimento de juros americanos impacta todas as outras economias e não é diferente no Brasil. Um ponto que chama atenção, Denis, aí todo o pessoal da Diagrama, todo o pessoal que vem acompanhando a apresentação, é também o desempenho do mercado de trabalho dos Estados Unidos. E aqui a gente coloca esse segundo gráfico, que mostra ali que com a pandemia, ou desde a pandemia, no início do ano passado, a força de trabalho na economia dos Estados Unidos caiu bastante. A força de trabalho tem ali, ela é composta pela população empregada, pessoal que está ali trabalhando, está com vínculo empregatício, mas as pessoas que estão procurando emprego, né? Eventualmente não estão empregadas, mas procuram emprego. E o que a gente tem observado é que mesmo com a recuperação da economia nos Estados Unidos, né, e perspectivas de crescimento continuado a ir até o final do ano, essa força de trabalho praticamente não reage. E aí a leitura é o seguinte: muitas famílias vêm recebendo aqueles cheques, né, aqueles recursos do governo dos Estados Unidos, que tem uma capacidade fiscal bem mais elevada do que a nossa, por exemplo, para transferir recursos para as famílias lá americanas, e muita gente não está encorajada a procurar novamente emprego. Então, temos uma demanda relativamente aquecida nos Estados Unidos, a recuperação da economia por lá, mas há um problema, um fator limitante da oferta de mão de obra, né? Em muitas cadeias, muitos setores, há uma dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar. Então, isso também pressiona os custos de mão de obra, né? Os custos por hora trabalhada. E é um outro fator de preocupação para esse cenário de inflação mais pressionada nos Estados Unidos. Recentemente, muitos dirigentes do Fed, né, do Banco Central dos Estados Unidos, vêm defendendo o diagnóstico de que essa inflação mais alta é temporária, né, que aos poucos, né, gradualmente, haverá uma dissipação desses fatores de alta nos preços dos Estados Unidos, né, à medida que a pandemia saia do radar, e tomara que isso aconteça, de fato, até o final do ano. Por outro lado, há alguns economistas bem reputados, aí, célebres, muitos que já passaram, inclusive, pelo governo americano, que vem dizendo, não, o Banco Central precisaria agir de forma antecipada, pelo menos começar a discutir aí a redução das compras de ativos, né, a diminuição do balanço do Federal Reserve, redução no ritmo de compras de títulos públicos e privados no mercado. Então, é justamente este o momento em que a gente se encontra no que diz respeito à economia internacional. O nosso time econômico aqui da XP, né, a gente se baseia muito aqui no Brasil das análises que vêm dos nossos colegas que olham com uma lupa sobre a economia dos Estados Unidos, reconhecemos essa pressão de alta no curto prazo, mas estamos mais na linha ali da avaliação de uma natureza temporária dessa inflação americana. Provavelmente no final de 2021, esse CPI, essa inflação ao consumidor, vai ficar bem acima dos 2%, talvez feche este ano em 13,5%, segundo o nosso time, aí as nossas contas, mas no ano que vem já voltaria para patamares mais próximos a 2%. A Janet Yellen, que é a atual secretária do Tesouro americano, já foi presidente do Federal Reserve,
disse aí no final de semana, isso também repercutiu bastante nos mercados, que um pouco mais de inflação e um pouquinho mais de juros não seria necessariamente ruim para a economia dos Estados Unidos. E aí os mercados leram da seguinte forma: talvez o Fed permita essa inflação um pouco mais alta e não reaja rapidamente, não aperte a política monetária, pelo menos ao longo de 2021, em boa parte de 2022. Então, aqui é um ponto a ser monitorado, né? Há uma grande incerteza em torno do cenário inflacionário nos Estados Unidos, sobretudo, né? Na Europa, a situação é um pouco mais confortável. Na China, o governo também percebe algum aumento de preços ao produtor, tenta tomar algumas medidas de contenção, mas a bola da vez, sem dúvida, Denis, aí, todos os participantes, é Estados Unidos, e nesse sentido a gente destaca amanhã a divulgação do CPI, da inflação ao consumidor, referente a maio. Amanhã os mercados financeiros globais vão estar de olho nessa divulgação, às 9h30, aqui no horário de Brasília. É um dado bem relevante para a gente observar se houve uma pressão adicional sobre os preços lá nos Estados Unidos ou alguns sinais de certa acomodação. Isso impacta bastante aqui a nossa economia, né? A gente sabe que a dinâmica de juros nas economias avançadas, o mercado americano como referência, essa dinâmica exerce influência sobre os juros aqui no Brasil, sobre a taxa de câmbio, e a gente volta para esse tema um pouco mais à frente, né? Vamos avançar aqui um pouquinho nos slides, mas o panorama internacional é este: uma recuperação que vem se mostrando robusta, um crescimento de PIB importante nos Estados Unidos, Europa, China, preços de commodities em alta, termos de troca favoráveis para o Brasil, que é um exportador líquido, né, de commodities, minério de ferro, grãos, mas essa preocupação aí com a inflação que vai continuar no debate econômico aí ao longo dos próximos meses.